Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Religião, moral e política, como esses três elementos se relacionam no contexto brasileiro e norte-americano. Qual o papel do pentecostalismo na sustentação de discursos de extrema-direita em nosso país? Hoje no Religare eu recebo Bernardo Miranda Pataro, cientista social da UFMG. Seja muito bem-vindo ao Religare, Bernardo, prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado. Descubra o mundo da cultura religiosa com Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca que aparece no vídeo, @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí, inscreva-se em nossos canais para receber as atualizações das últimas entrevistas, acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Bem, você é cientista social formado pela UFMG, defendeu sua dissertação de mestrado. Como é que você chegou a esse tema? O que é que te levou, Bernardo, a escolher essa temática aí no campo da política? Bom, e religião, né? Política sim, e religião. Exato. O tema da religião, ela sempre me interessou bastante. Na graduação, a minha monografia foi sobre violência religiosa. Então, a partir da minha monografia, eu fui desenvolvendo esse tema na dissertação. Para chegar no tema em si da pesquisa, em um primeiro momento partiu realmente da minha observação do momento social e político que a gente estava vivendo ali a partir das eleições presidenciais de 2018, de extrema polarização, e posteriormente entender, através da ótica da sociologia da religião, quais elementos levaram à configuração que a gente teve ali naquele período. Sim. Você trabalhou com discursos políticos. Exato, foi a minha abordagem metodológica, né? Resolvi analisar os discursos, porque o discurso político ele é muito emotivo e a gente pode tirar muita informação dele, né? Seja para qualquer área de conhecimento que a gente estiver interessado em. Esse cenário, né, observei na sua pesquisa, você faz uma associação também com os Estados Unidos. Como é que é esse pensar Estados Unidos e Brasil conjuntamente na análise de discursos políticos que você fez? Bom, a introdução dos Estados Unidos na pesquisa tem muito a ver com o alinhamento que se teve do governo eleito com o governo de Donald Trump em 2016, porque teve ali um compartilhamento não apenas de pautas políticas, mas discursivas, de ideias também. Então, a partir disso, me veio a ideia de analisar os discursos. Sim, associando esses dois países, né? Quando a gente fala Estados Unidos, e aí entra a questão do protestantismo, ou mais recentemente o que você analisa do pentecostalismo, há também uma certa relação, né, entre Estados Unidos, protestantismo que se desenvolveu no Brasil, o pentecostalismo, né, com esse movimento mais recente, né, de últimos pouco mais de 100 anos. Que associações você nos ajuda a entender dessa relação Estados Unidos, protestantismo e pentecostalismo? Bom, nesse aspecto tem várias relações, na verdade, né? Primeiro, considerando que o pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos, em 1906, com os episódios na Rua Azusa, em Los Angeles, e posteriormente com as ondas pentecostais que chegaram aqui no Brasil, que é um modelo desenvolvido pelo professor Paul Freston, né, das três ondas, a primeira onda tendo início em 1910, com a chegada aqui da Assembleia de Deus, depois a segunda onda, em 1950, o deuteropentecostalismo, fazendo uma referência à questão da glossolalia, o falar em línguas, né, o dom de falar em línguas. E em 1970 a gente tem o neopentecostalismo, que seriam as igrejas brasileiras criadas por brasileiros, mas ainda assim também com uma forte influência da teologia da prosperidade. Então, de certa forma, nós importamos muitas das perspectivas teológicas que estavam sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Dessas perspectivas teológicas, o que você considera assim que fica mais evidente da interferência dessa teologia norte-americana sobre a teologia do pentecostalismo brasileiro? Bom, a começar pelo próprio sionismo cristão.
né? O sionismo cristão ele teve origem na Inglaterra, na Reforma Protestante no século XVI. Tanto o sionismo cristão quanto o dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo diz respeito a uma palavra que vem do latim dispensação, que significa administrar ou gerenciar. Então, o dispensacionalismo ele entende a história humana como se fosse dividida em dispensações, em períodos históricos distintos, onde cada período seria regido por uma diretriz divina indicada pela tradição cristã. Então, tanto o sionismo cristão quanto o dispensacionalismo foram desenvolvidos na Inglaterra e, posteriormente, exportados para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos veio para a gente. Tem uma outra perspectiva também, que seria o milenismo. Tanto o dispensacionalismo quanto o milenismo, eles partem de uma interpretação de Apocalipse 20, onde está descrito ali o reino milenar de Deus, né? Então, o milenismo, ele se divide entre pós-milenismo e pré-milenismo. O pós-milenismo ele foi muito forte no século XVIII, onde tinha-se uma noção de que à medida que o mundo, que os povos e nações do mundo adotassem a perspectiva, a doutrina cristã relativa à moral, bons costumes, ética, etc., a paz seria inevitável, seria apenas uma questão de tempo. E uma vez que a paz se instalasse, o reino milenar de Cristo poderia ser realmente criado. Porém, final do século XVIII e início do século XIX, a gente tem ali um período muito conturbado, de muitos movimentos nacionalistas, muita confusão. Então, começou a ter um certo pessimismo com essa perspectiva pós-milenista, então criou-se o pré-milenismo, onde se defende a ideia de que o mundo estava em decadência e, como tal, a realidade seria estruturada numa espécie de luta entre o bem e o mal, né? Então, essas duas perspectivas escatológicas influenciaram muito o sionismo cristão. Para entender o sionismo cristão, que exatamente é isso? Bom, para entender o sionismo cristão, a gente precisa falar rapidamente do sionismo, né? O que seria o sionismo? O sionismo ele é um movimento nacionalista judaico que defende o regresso dos judeus para a região da Palestina e criação do Estado de Israel como nos tempos antigos. O sionismo cristão, por sua vez, ele representaria o apoio cristão a esse movimento sionista. Então, ele compartilha das dimensões políticas e religiosas do movimento sionista, mas ele vai um pouco mais além no sentido de entender o sionismo como uma etapa necessária, o sucesso do sionismo como uma etapa necessária para a concretização das profecias bíblicas referentes à segunda vinda de Jesus Cristo. O movimento evangélico, no seu entendimento, particularmente o pentecostalismo, ele se alimenta desse sionismo cristão. Se sustenta? Como que é a relação exatamente? Sim, a gente tem que ter sempre em mente também que o movimento sionista ele é muito plural, assim como o movimento evangélico ele é muito plural, né? Nenhum desses campos estão restritos a um espectro político e etc. Então, o sionismo cristão ele parte de uma leitura muito específica da Bíblia que leva em consideração o dispensacionalismo e o milenismo, porém nem todo cristão concorda com essas posturas teológicas, né? Então, tem uma tendência do campo conservador ser mais influenciado por essas ideias. Então é um segmento, né? Não dá para a gente falar que é o pentecostalismo, exato, né? Um segmento mais conservador. Só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ou essa relação está um pouco mais difusa aí entre países? Bom, a princípio, Europa e Estados Unidos foram considerados os principais difusores do sionismo no mundo. Nos Estados Unidos, especificamente, o sionismo e o dispensacionalismo eles tiveram um terreno muito fértil, porque justamente pelo protestantismo avivamentista que se desenvolveu lá, mas principalmente pelas características talvez performáticas, estéticas do dispensacionalismo, onde ele vai definir uma sequência muito específica de eventos que vai acontecer no período dos fins dos tempos, né? Então, esse tipo de pensamento aliado a uma defesa irrestrita da Bíblia e do apocalipsismo, que foi muito difundido nos Estados Unidos, fez com que essas ideias tivessem muita
fossem bastante disseminadas. E de lá veio para cá. Sim. Aqui no Brasil você falou de ondas, né? Tem algum momento em que isso fica mais evidente? Está em crescimento, em expansão essa ideia? Ou sempre esteve presente? Como que é a presença desse sionismo cristão no meio evangélico que alimenta essa onda conservadora, né? Bom, no Brasil foi um processo gradual, principalmente a partir de uma influência muito forte da literatura dispensacionalista a partir da década de 60. E aí tem um parênteses interessante, porque nos Estados Unidos você tem uma literatura muito vasta contrária ao dispensacionalismo. Porém, essa literatura, em grande parte, não foi traduzida para o português. E aí acabou chegando aqui apenas a parte favorável, né? Então, mas aos poucos esse sionismo ele foi crescendo, ele foi difundido pelas igrejas pentecostais. A gente pode citar a IURD, né, como uma das principais propagadoras. E à medida também que os evangélicos, como um todo, tiveram uma presença maior na arena política, principalmente a partir de 88, formando a bancada evangélica no Congresso, a gente tem essa ligação muito forte. Perfeito. No próximo bloco, Bernardo vai falar sobre os discursos políticos que ele analisou durante a pesquisa que ele realizou na UFMG. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Bernardo Miranda Pataro. Nós estamos falando sobre religião, moral e política. Você disse, Bernardo, que fez uma análise sobre discursos de políticos aqui no Brasil, tendo em vista aí esse cenário, né, que você acabou de explicar para a gente no primeiro bloco. Que é isso, né? Como é que você procedeu para fazer análise dessas narrativas, dessas pessoas? Você escolheu alguns termos, alguns códigos, né? Como é que é isso? Conta para nós como é que você fez. Tá, joia. Bom, primeiramente, eu fiz um levantamento bibliográfico de alguns pesquisadores referentes às pautas dos evangelhos como um todo, mas também do campo conservador. Nesse levantamento eu constatei que a questão da família é muito importante para eles, né? E não somente isso, mas o próprio slogan do governo, Deus, Pátria e Família, também dava a entender que essas pautas eram muito importantes. Então, no primeiro momento eu fiz esse levantamento e depois a escolha das pessoas que eu ia analisar os discursos, não sei se você se lembra, mas na época do governo estava muito em voga a chamada ala ideológica do governo, que seria... Sim, me lembro. Que seriam aquelas pessoas mais alinhadas com as pautas do governo. Então eu peguei essas pessoas para fazer a análise dos discursos deles. E aí eu utilizei um conceito que se chama metáfora conceitual. É um conceito que foi desenvolvido por George Lakoff e Mark Johnson, um linguista e filósofo norte-americano na década de 80, que é uma abordagem cognitivista, onde eles vão argumentar que os nossos pensamentos mais abstratos, como a moral, eles são articulados através de categorias e imagens mentais. E a compreensão, o entendimento dessas categorias e imagens mentais depende fundamentalmente de uma compreensão metafórica. E quais foram as metáforas que você escolheu para analisar? Bom, no início eu não sabia se eu ia conseguir achar as metáforas, né? Porque devido ao volume reduzido de discursos que eu analisei, eu realmente não sabia se eu acharia essas metáforas e mesmo se eu achasse, eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma correspondência entre as metáforas e o sionismo cristão. Então eu acabei achando algumas metáforas que eu agrupei em três grupos, em três categorias. A metáfora da sociedade enquanto um organismo vivo e as famílias sendo os órgãos vitais desse organismo, né? Então, uma vez que esses órgãos estão muito saudáveis e trabalhando em harmonia, então a sociedade também estará saudável e trabalhando em harmonia. Ou então as famílias como células desse corpo, desse organismo vivo.
Eu também achei metáforas que fazem alusão da família enquanto um bem patrimonial mais puxado para a área da economia. Outro conjunto de metáforas que eu achei dizem respeito às relações internacionais, às relações entre os estados, no sentido de que os estados formam diferentes famílias internacionais com identidades, heranças culturais e religiosas específicas. E aí membros dessa família teriam a responsabilidade compartilham a responsabilidade de defender essa família. E eu também achei metáforas relacionadas à governabilidade, especificamente que a governabilidade de um país seria como uma espécie de luta entre o bem e o mal. E a partir desse conjunto de metáforas eu desenvolvi ali, não desenvolvi, né, mas empreguei o termo da escatologia política, para indicar justamente essa noção de fim da civilização ocidental judaico-cristã, que é muito difundida pelos governos conservadores que foram eleitos, principalmente ali a partir de 2017, como França, Dinamarca, Polônia e etc. Na minha opinião, esse termo ele ajuda a gente a entender a junção entre política e religião, porque transpõe a barreira entre essas duas esferas e traz para a gente noções de segurança simbólica ou real, o futuro da sociedade, né, a essência da sociedade, do povo, das tradições, etc. A noção de pátria, que aparecia tanto nesses discursos até na logo, né, do governo, né, anterior, do governo federal, constituiria também um tipo de metáfora? Ou não exatamente isso? Não exatamente. Eu criei o código de pátria, né, para mim fazer a análise dos discursos, baseado na noção de que sempre que você falava de pátria, se fazia referência a uma noção específica de pátria. A pátria enquanto a pátria constituída por uma totalidade, uma homogeneidade de cidadãos de cidadãos tementes a Deus e cristãos. E sempre se tinha referência a essa questão religiosa quando se falava de pátria. Né? O Código Família também seguiu um raciocínio similar, onde eu não estava procurando ali menções a membros de família, etc., mas menções a uma estrutura específica de família. Né? Geralmente a família heteronormativa, nuclear, que reforça os papéis de gênero do homem e da mulher. E, enfim, você está aí ocupado em pensar a partir do sionismo cristão. Ele se alimenta da questão política ou ele alimenta a questão política? Como é que é essa relação, essa troca aí entre o pentecostalismo com as noções de sionismo cristão e o quadro político que você analisou e os discursos políticos que você analisou? Com certeza é uma mão de via dupla, porque na mesma medida em que o sionismo ele pode fornecer pautas políticas, ele também pode fornecer pautas religiosas que vão reforçar ali o apoio de certos segmentos com o governo. Então, Donald Trump realizou, por exemplo, a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. E muitos países apoiaram essa decisão. Né? A Guatemala fez a mesma coisa em 2018, Peru e Colômbia falaram que iriam fazer, mas não concretizaram. Mas esses movimentos eles vão cada vez mais instigando aqueles favoráveis ao sionismo a participar mais da política, a tentar, como que eu posso dizer, tentar fazer com que esse discurso se sobreponha aos demais. É importante a gente pensar também na questão de que o pentecostalismo ele sempre se utilizou desses signos sionistas, porém com a maior entrada desse segmento na esfera pública, na esfera política,
a gente tem também no Congresso uma bancada que defende o sionismo, mas a partir de uma perspectiva mais histórica. Comemoração de datas, atas favoráveis a Israel, acordos, etc. Entendi. Bom, para a gente concluir, como é que você pensa o momento atual, ou para onde que você pensa levar a sua pesquisa? Você já tem algum plano? Né? Quer continuar nesse caminho? Como é que está seu horizonte? Bom, com relação à pesquisa, eu ainda não tenho um encaminhamento para ela, né? Eu penso em fazer um doutorado, mas não está no horizonte por enquanto. Eu penso em continuar com o tema da religião, mas eu não sei se eu continuaria a pesquisar o sionismo especificamente, né? Agora, o momento atual do país relativo a essas coisas que nós estamos discutindo, eu acho que a partir da mudança do governo deu uma esfriada nessa questão, né? Mas o campo conservador brasileiro, depois do último governo, ele ficou muito marcado por essas ideias, principalmente se a gente for considerar que o Brasil ele sempre teve um posicionamento pró-Palestina na ONU, nas resoluções internacionais, e isso foi radicalmente alterado com o governo passado. E aí, a partir disso, teve aí uma construção de uma comunidade política onde Israel faz parte, representa uma parte significativa, né? Então, eu não vejo a gente se livrando disso tão cedo. Se a gente pensar na Europa, por exemplo, onde pautas como imigração e o Islã são muito fortes, aqui no Brasil a gente substitui isso com o anticomunismo, o antipetismo e a questão das pautas morais e de bons costumes. E essas pautas morais e de bons costumes, elas são muito fortemente encabeçadas pelo segmento religioso conservador. E vale mencionar também que o Brasil ele tem uma particularidade nesse sentido, que é a capacidade das denominações pentecostais apresentarem candidatos e fazerem com que os seus membros votem em massa nesses candidatos. Então, os candidatos conservadores eles sempre vão estar de olho nessa fatia do bolo, com certeza. Entendi. Bernardo, parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigado por você ter vindo aqui, né, conversar com a gente sobre o seu trabalho. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e do doutorado, convidamos você a visitar o nosso site pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nesta jornada, a toda a nossa equipe cujo trabalho torna este programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.